Expressões algébricas. O que são expressões algébricas? São operações matemáticas envolvendo números e letras. As expressões desse tipo são usadas geralmente em forma. As letras que aparecem nas expressões algébricas são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes. Alguns exemplos são 2 menos x, y sobre 3 e a elevado a 2 menos b. Valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ele assume quando substituído cada letra pelo número correspondente. E efetuamos a operação indicada. Exemplo: a medida de perímetro de quadrado é representada pela expressão algébrica a mais a mais a ou 4a. Se a é igual a 2 centímetros, então a medida de perímetro. a medida de perímetro 4 vezes 2 centímetros igual a 8 centímetros. Se a é igual a 3,5 centímetros, então 4 vezes 3,5 centímetros é igual a 14 centímetros. Olá, turma, é o Luiz falando e hoje vamos falar sobre a adição e subtração de monômios, que também faz parte de uma das operações com monômios. A regra básica é: quando ocorre uma adição e subtração de monômios semelhantes, você adiciona ou subtrai os coeficientes e mantém a mesma parte literal. Já quando eles não são semelhantes, você deixa as operações indicadas. Vamos para alguns dos exemplos. 9 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Como eles possuem a mesma parte literal, que é a ao quadrado, você mantém ela e soma os coeficientes. Ou seja, 9 mais 3 é igual a 12, o resultado vai ser 12. Como manter a mesma parte literal, 12 ao quadrado. No segundo exemplo, 14xy menos 3xy. De novo, como possui a mesma parte literal, você mantém essa parte literal e subtrai esses dois coeficientes. 14 menos 3 é igual a 11. Mantém a mesma parte literal, 11xy. Já no último exemplo, 7x mais 3y menos 2x, para vocês resolverem esse cálculo, vocês teriam que usar a propriedade distributiva da multiplicação na adição. Ou seja, você abre parêntese e coloca 7 menos 2, fecha parêntese, vezes x mais 3y. Você subtrai os que estão no parêntese, que é 7 menos 2, que vai multiplicar pelo x. 5 vezes x, 5x. Mais os 3y, 5x mais 3y. Olá, hoje eu vim falar um pouco sobre os polinômios. Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Quando os polinômios possuem apenas um termo, ele é chamado de monômio. Os chamados binômios são polinômios que possuem somente dois monômios, ou seja, dois termos, como este daqui indicado no slide. Vocês podem ver que ele é separado por um termo e outro termo, separados geralmente por uma operação de soma ou subtração, como essa daqui, que no caso é de soma. Já os trinômios são polinômios que possuem três monômios, ou sejam, três termos, que são separados por operações de soma ou subtração. Para efetuarmos a adição de polinômio, primeiro precisamos reescrever os polinômios, colocando os termos semelhantes lado a lado. Some ou subtrai esses termos da mesma maneira que já foi ensinada nos monômios. Já a subtração de polinômio envolve a propriedade distributiva da multiplicação e modifica todos os sinais do segundo polinômio. Somente depois de realizar esse jogo de sinais é que podemos continuar com a subtração.
Para nos ajudar a compreender melhor, eu coloquei aqui alguns exemplos. Exemplo, esses aqui são relações algébricas representadas em polinômios. Vocês podem pegar aí na casa de vocês e tentar resolver essas questões aqui, ó. Por exemplo, essa daqui é um binômio e é separado por uma soma. Hoje eu vou falar um pouco sobre grau de monômio e de polinômio. Grau de monômio. O grau de monômio é dado pelos expoentes da parte literal. A parte literal de um monômio é a parte da letra. Então, como vemos nesse exemplo, 7x ao quadrado y, a sua parte literal é o x e y. E ele é um polinômio do terceiro grau, pois 7x ao quadrado y é o mesmo que 7x ao quadrado y elevado a 1. E a soma desses expoentes é 2 mais 1, que dá 3. Grau de polinômio. Para encontrar o grau de um polinômio, devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio. Como vemos aqui nesse exemplo, 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5. E é um polinômio do terceiro grau, pois 4x ao cubo é o termo de maior grau, porque tem o maior expoente, né? O 3. Polinômio completo. O polinômio será completo quando a ordem dos seus expoentes for decrescente, como vemos nesse exemplo, x ao cubo menos x ao quadrado menos x. Vemos que a ordem dos seus expoentes é 3, 2 e 1. Eles estão em forma decrescente, mas nesse x aqui não tem nada. E quando isso acontece, o seu expoente será 1. É por isso que ele é um polinômio completo. Está em ordem decrescente. Polinômio incompleto, né? Mas agora e o polinômio incompleto? O polinômio será incompleto quando faltar algum número na sua sequência de expoentes. Como vemos aqui nesse exemplo, y elevado a 4 menos y ao quadrado. Vemos que seus expoentes são 4 e 2. E não está em forma decrescente, porque do 4 vai para o 2. E não tem o 3 no meio. Por isso é que ele está incompleto. Redução de termos semelhantes. Redução de termos semelhantes. Vamos entender e aprender a redução de termos semelhantes. Vou ensinar passo a passo. Vamos lá? Vamos começar entendendo passo a passo. Primeiro, você vai identificar as partes literais distintas. Depois, você vai reorganizar os termos e colocar-os de mesma parte literal próximos um do outro. Realize a redução, depois você vai realizar a redução de termos semelhantes. Para isso, você vai efetuar as operações com os coeficientes de mesma parte literal. Eu fiz esse processo aqui de como resumir e agora eu vou explicar para vocês de uma forma mais didática. Primeiro, nós vamos começar identificando as partes literais. Temos aqui 2x, 5x e x. Então, esses três são iguais. Então, o nosso objetivo é aproximar eles. Então, aqui embaixo eu já coloquei 2x menos 5x menos x. Então, eu aproximei todos os que têm a parte literal x. Aí, aqui em cima, temos 3y e 7y. Aí, aqui embaixo, eu já coloquei 3y menos 7y. E o 8 e o 1 não tem parte literal, então nós vamos colocar mais 8 menos 1. Agora, a gente vai somar só os coeficientes. Para isso, a gente vai colocar aqui embaixo.
2 menos 5 menos 1, x. E vai botar o x para representar que é o x. Aqui temos 3 menos 7, y, e mais 8 menos 1, que não tem parte literal. Então, nós vamos fazer 5 menos 1, 6, menos 2, 4. Então, nós vamos ficar com 4x, como eu já coloquei aqui embaixo, 4x. 3 menos 7, 4. Y. Então, vamos ficar com 4y. E o 8, que é positivo, vai ficar 8 menos 1, que vai ter o resultado 7. E o final desse polinômio reduzido vai ser 4x menos 4y mais 7. Então, foi isso. Esse daqui de baixo é esse polinômio de cima, o primeiro, reduzido. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Muito obrigada por assistir.